Meus irmãos amados, com a ajuda de Deus, nós vamos continuar meditando em Atos dos Apóstolos. Irmãos, esse livro é de suma importância. Se já pensou, se terminam os evangelhos e começa a carta aos Romanos, Coríntios, sem ter Atos no meio, como era que a gente iria entender? O livro de Atos dos Apóstolos é de suma importância para a compreensão da doutrina cristã e de como é a igreja de Deus. Meus amados irmãos, nós vimos hoje no livro de Atos a ascensão de Jesus, a ascensão. O que é ascender? Ascender, ascensão. Quem sabe o que quer dizer a palavra ascensão? Subida para o céu. Os irmãos sabem que Jesus, ele ascendeu para o céu, ele subiu, depois que cumpriu a sua, o que, irmãos? Missão. Depois que ele cumpriu sua missão na terra, ele voltou para o lugar de origem. E nós vemos aqui, em Atos 1:9, por favor, leia, Atos 1:9, em nome de Jesus, que fala da ascensão de Jesus, quando ele se despede dos discípulos, quando ele se despede dos apóstolos, quando ele está abençoando, ele vai subindo para o céu. Por favor. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Muito bem. Meus irmãos, Jesus volta para o céu em corpo, alma e divindade. Ele volta para o céu com o corpo humano. Os irmãos sabem que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez o que, irmãos? Carne. Jesus se fez carne e nunca mais ele vai perder essa carne. Ele é verdadeiro Deus e ele é verdadeiro o que, meus amados irmãos? Homem. Ele volta para o céu com a sua glória. E ele volta para o céu com a natureza humana. A natureza humana está glorificada ao lado do trono de Deus lá em cima. Irmãos, por que Jesus voltou para o céu? Por que ele não ficou aqui na terra? Vamos ver, ele fez uma oração sacerdotal no livro de São João 17:5. É só você voltar um pouquinho. O Evangelho de São João 17:5, quando ele ora ao Pai, na véspera da sua morte, antes de ele ser preso, ele ora ao Pai dizendo o quê? Ele sabe que vai partir, ele sabe que está terminando a missão. Aí ele ora ao Pai. O que é que ele ora? Versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Quem pode dar um glória a Deus, irmãos? Jesus orando ao Pai, na oração sacerdotal, no capítulo 17, na véspera da sua morte, ele diz: e agora, ó Pai, glorifica-me tu, junto de ti mesmo, prossiga, com aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo, o que, irmãos? Existisse. Jesus pede ao Pai para voltar à posição original. Pai, eu quero que o Senhor me devolva a minha glória. Eu quero que o Senhor me devolva a minha glória. Eu quero voltar a ter a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, na ascensão de Jesus, quando ele volta para o céu, ele volta a ter a glória que ele tinha antes que o mundo, o que, meus irmãos? Existiu. Por exemplo, quando Jesus estava na terra, ele não deixou de ser Deus, mas a sua glória foi limitada. Por exemplo, Jesus, quando estava aqui na terra, ele não estava presente em dois lugares ao mesmo tempo. Por que ele não estava em dois lugares ao mesmo tempo? Porque Jesus não estava em 2 lugares, 3, 4 lugares ao mesmo tempo. Porque ele estava limitado. A carne de Jesus limitou. Não tirou a divindade, mas limitou. Aí ele disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio deles. Hoje, Jesus está lá e ao mesmo tempo passeia no meio da igreja. Aleluia.
Hoje Jesus está lá e pelo seu Santo Espírito está no Japão, está na China, está na Coreia, está nos Estados Unidos, está em Angola, está em Moçambique, porque ele voltou a ter a glória que ele tinha antes que o quê, meus irmãos? Que o mundo existisse. Por que Jesus foi para o céu? Primeira coisa, para voltar a ter a glória que ele tinha. Quando ele ressuscitou, o que foi que ele disse? É-me dado todo o poder. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, com a sua ascensão, Cristo volta a ter a glória que ele tinha antes que o mundo existisse. Agora, por que foi que ele foi também? João 14, ele revela na mesma noite da véspera da sua morte, após a Santa Ceia, ele revela por que ele vai. Glória a Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Quem pode dizer amém em nome do Senhor? Não é que Jesus foi construir a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela está construída desde quando? Quem sabe dizer desde quando a Nova Jerusalém está construída? Desde a fundação de quê, meus irmãos? Do mundo. Ele foi preparar lugar para nós. Ele não foi construir a Nova Jerusalém. Ele foi preparar lugar para nós através de quê? Através da sua intercessão, através do seu sacrifício expiatório. A morte de Jesus na cruz foi que deu condições de nós chegarmos na Jerusalém celestial. Então Jesus disse, eu vou para lá, mas eu não vou ficar lá sem vocês para sempre. Ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aí prossegue, e se eu for, em outra tradução diz, e quando eu for e vos preparar lugar, depois que estiver na plenitude dos tempos, o que é que vai acontecer? Ele disse, virei o quê, meus irmãos? Outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então, irmãos amados, nós estamos aguardando Jesus. Ele foi, mas ele disse, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então, meus amados irmãos, vocês entenderam que Jesus voltou para o céu por dois motivos. Primeiro, para voltar a ter o quê? Vamos ver se vocês estão lembrados. Para voltar a ter o quê, irmãos? A glória que ele tinha antes que o mundo existisse, e também ele foi para preparar o lugar para a sua igreja. Agora, irmãos amados, interessante, leia de novo o versículo 9, leia de novo o versículo 9, por favor. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Bom, a Bíblia diz que os discípulos estavam olhando para cima, enquanto Jesus subia, Jesus subindo e eles olhando, uma multidão, acredito que cerca de 500 discípulos, porque a Bíblia diz que já tinha cerca de 500 crentes, que Jesus apareceu aos 500, acredito que foi no dia da despedida, lá em 1 Coríntios capítulo 15, e eles estão olhando, vendo Jesus subindo para o céu. E quando eles menos esperam, aparece o quê? E cobre Jesus. Quem leu na Bíblia, aparece o que no céu e cobre Jesus, irmãos? Uma nuvem. Uma nuvem. Eu quero dizer aos irmãos que essa nuvem não é essas nuvens que nós vemos no céu. Essa nuvem que cobriu Jesus é uma nuvem sobrenatural, chamada no hebraico Shekinah. Aleluia! Essa nuvem, ela apareceu no Antigo Testamento muitas vezes. Não é uma nuvem feita de gases. Segundo, faz muitos anos que eu não mexo com esse assunto, mas eu acredito que a formação das nuvens é feita de gases, não é assim? Onde estão os professores de gases? Né? As nuvens são gases que formam aquela coisa linda, branca, de várias formas. Eu quero dizer aos irmãos que a nuvem que ocultou Jesus não foi uma nuvem de gases, uma nuvem normal. Essa nuvem é a glória de Deus. Essa nuvem é uma manifestação divina. Glória a Deus.
que já vem desde o Antigo Testamento. É desde o Antigo Testamento. E quando Cristo voltar, vai voltar com essa nuvem. A Bíblia diz que quando Cristo voltar, ele virá com as nuvens. E a nuvem que ele virá não é essa nuvem de gases, mas é a Shekinah de Deus que vai aparecer outra vez quando ele voltar. Não é uma nuvem comum. Por quê? Vamos ver Êxodo 40. Essa nuvem ela já aparece desde o Velho Testamento no tabernáculo. Êxodo 40, 34 e 35. Veja aí. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quem pode dizer amém, irmãos? Me diga uma coisa, essa nuvem era uma nuvem normal? Era uma nuvem de gases? Não. Essa nuvem que cobria o tabernáculo, essa nuvem que cobria a tenda da congregação, não era uma nuvem normal. Veja, volta ao começo, versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então vale salientar que essa nuvem, ela apareceu também quando Jesus foi transfigurado. Vamos ver isso na primeira carta de São Pedro, 1:17. São Pedro, 30 anos depois, lembrando daquele, 2 São Pedro 1:17, o apóstolo São Pedro, ele fala, quando ele viu, estava Pedro, Tiago e quais eram os três que estavam no monte quando Jesus transfigurou-se? Pedro, Tiago e João, estavam os três, e apareceu Moisés de um lado, e apareceu Elias do outro, e Jesus no meio, e desceu do céu uma nuvem, e uma voz saiu de dentro da nuvem. Quem diz glória a Deus por isso? Então essa nuvem é sobrenatural, não é nuvem de gases, é nuvem sobrenatural. Olhe Pedro, 30 anos depois, ele já velhinho, essa segunda carta, ele já estava perto de ir para o céu, já estava perto de partir, e ele relembra o momento da transfiguração. Leia, por favor, glória a Deus. Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Aleluia. Mas vamos ver, aí não está bem claro. Vamos para Mateus 17, explica melhor. Glória a Deus. São Mateus 17 e o versículo de número 5, falando deste evento, da transfiguração de Jesus. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem, o que, irmãos? Luminosa os cobriu. E da nuvem saiu o que, irmãos? Uma voz. A voz de quem? Ali estava a Trindade, Jesus no monte. Essa nuvem é a Shekinah de Deus, é uma representação do Espírito Santo, e de dentro da nuvem quem fala é o Pai. O Pai fala: este é o meu filho amado, escutai-o. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então, irmãos, essa nuvem que ocultou Jesus não é uma nuvem natural. Aprenda isso. É uma nuvem sobrenatural. É a Shekinah. Essa Shekinah não dá tempo da gente ler todas as referências, mas no Antigo Testamento, vocês se lembram que de dia essa nuvem era uma coluna de quê? Essa presença era uma coluna de quê lá no deserto? Uma coluna de nuvens. E de noite, essa coluna de nuvens se transformava em quê? Coluna de fogo. Era natural isso? Não era, era sobrenatural. Então, irmãos amados, essa nuvem que cobriu Jesus, fez Jesus desaparecer,
não era natural, mas era a Shekinah de Deus, era a glória de Deus, era a figura do Espírito Santo. Meus amados irmãos, agora por que Jesus não deixou os apóstolos verem ele entrando no céu? Por que Jesus não deixou? Porque essa nuvem apareceu. Sabe por quê, irmão? Porque aquele momento foi um momento de intimidade entre o Filho e o Pai. A nuvem cobriu para que ninguém visse o momento do Filho se encontrando com o Pai eterno. Foi um momento tão importante que apareceu a nuvem, e a Bíblia diz que a nuvem o ocultou dos seus olhos. Irmão, foi um momento tão íntimo entre Deus e Jesus. Foi um momento tão glorioso que não dava para os seres humanos virem, não dava para os seres humanos contemplarem, não dava para os apóstolos verem. Deus disse: fecha a cortina, porque agora é meu filho e eu e meu filho nos reencontrando na glória eterna. Então aquela nuvem serviu de cortina, fechou o espaço, e os discípulos não viram o encontro de Jesus com o Pai. Meus amados irmãos, ali cumpriu-se, irmão, a volta de Jesus no céu foi uma festa muito grande. Nós não temos detalhes bíblicos, mas nós temos vislumbres. Por exemplo, o Salmo 24 é um salmo que é profético. Ele fala da entrada da arca em Jerusalém, literalmente. Davi fez esse salmo quando a arca veio para Jerusalém. Mas esse salmo, quase todos os pais da igreja, eles dizem que este salmo foi cantado pelos anjos na volta do Senhor ao céu. Quando Cristo volta para o céu, segundo os pais da igreja, segundo os intérpretes da Bíblia, este salmo é o salmo da volta do rei vitorioso, do rei que voltou da batalha. Jesus teve batalha aqui na terra? Jesus teve batalha aqui na terra? Teve ou não teve? Teve. E a batalha contra o diabo para nos resgatar. E quando Jesus volta para o céu, este Salmo 24 é conhecido pela teologia como o salmo que foi cantado pelos anjos quando Jesus vai entrando de novo na glória celestial. O irmão vai ler e vocês acompanhem, se não tem fundamento, essa interpretação dos pais da igreja. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Para um pouquinho. Aí agora começa o salmo da entrada de Jesus no céu. Esse salmo foi feito para a entrada da arca em Jerusalém. Porém, o Espírito Santo revela que esse salmo foi cantado quando Cristo entra na glória celeste, vencedor. Quando ele vence o diabo na cruz, quando ele ganha as almas na cruz, quando ele resgata a humanidade na cruz, ele ressuscita e ele volta para o Pai. Então os pais da igreja acreditam que este salmo foi cantado nesta ocasião. Veja o salmo cantado a partir do versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas
eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aqui, irmãos, foi quando Jesus foi entrando no céu. Coro de anjos, isso aqui é uma poesia, isso aqui é um hino. Isso aqui é uma poesia, é um hino. Um coro de anjo gritava do lado, e outro coro de anjo respondia do outro. E o hino era esse: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Isso aqui fala quando os portões o quê? Quando os portões o quê, meus amados irmãos? Se abrem. Jesus voltando da terra, glorioso, vitorioso, vencedor, com a igreja comprada, com a igreja redimida, com a igreja lavada, com a igreja conquistada por ele, tomada, resgatada. A humanidade foi resgatada das garras de Satanás na guerra que Jesus enfrentou na cruz do Calvário. Aí um coro de anjo gritava de um lado: levantai-vos, ó portas eternas, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. E o outro coro perguntava: quem é este Rei da Glória? O outro coro respondia: o Senhor forte e poderoso na guerra. Aí o outro coro perguntava: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E o outro coro perguntava: quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E quem pode dar glória ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo? A cena foi tão bonita que Deus fez o que, irmão? Essa cena, Deus fez o que? Para que os apóstolos não vissem. Para que os apóstolos não vissem. Ocultou. Fechou a cortina. Não imagina a volta de Jesus vitorioso. Imagina os portões celestiais, o que, irmãos? Se abrindo para Jesus entrar. E isso aqui, irmão, é a recepção dos anjos. É a recepção, é a festa que foi feita para a volta do Filho de Deus, depois de ter conquistado as nossas almas e nos resgatado das garras de Satanás. Então, quando você lê esse salmo, ele foi escrito para a entrada da arca em Jerusalém, é certo? Porém, profeticamente falava de quê? Profeticamente da entrada de Cristo, onde, meus amados irmãos? No céu. Outra coisa: levantai-vos, ó portais, o que, irmãos? Veja bem, ó portais, o que, irmão? Me diga uma coisa: os portais de Jerusalém são eternos? Hein? Não, não são eternos. Quais são os únicos portais que são eternos? De onde são os portais eternos? Só do céu. Vocês estão entendendo? Esse salmo foi composto por Deus para a recepção de Jesus de volta na glória celestial. Aleluia. Quem pode dar glória a Jesus, irmãos? Aí Deus disse: a cena é muito bonita e os apóstolos não têm condições de ver. E fez o quê? Foi que Jeová fez? Ocultou. Fechou a cortina. E os discípulos ficaram somente olhando para cima. Aleluia! Aleluia! Aí quando Jesus chega lá em cima, os irmãos sabem que o céu, nós vimos na Santa Ceia passada que o céu não é um lugar só. O céu é feito de regiões. Quem estava na Santa Ceia? Quem estava na Santa Ceia aqui na Farol? O céu é feito de regiões. Por exemplo, o paraíso é uma região celestial. Pastor, isso, tá. Vamos para Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 6. A Bíblia fala que lá no céu tem regiões. E essa palavra regiões fala de locais diferentes, distritos diferentes. Essa palavra regiões significa isso. Por favor, veja aí. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nessa tradução diz lugares, em outra tradução diz o quê? Regiões. Regiões significa, por exemplo, Maceió é uma cidade só, é ou não é? Mas o Jacintinho é uma região, o Benedito Bentes é outra região, o Farol é outra região, Bom Parto é outra região. Então,
a cidade é uma só, porém toda cidade é composta de regiões. E assim também no céu. O Pai Nosso diz assim na terra, como no céu. Lá no céu tem regiões. Por exemplo, o paraíso. Pastor, o paraíso, o que é o paraíso? O paraíso é uma região celestial. Mas não é o lugar do trono de Deus ainda. Lá já tem a visão beatífica, lá já se contempla Deus. Eu acredito que Jesus visita a região do paraíso, eu acredito que Jesus visita. Eu acredito que os santos que já morreram, que estão no paraíso, os nossos pais na fé, os que já foram antes de nós, eles contemplam a visão beatífica, porém o paraíso é uma região. Jesus disse ao ladrão da cruz: hoje estarás comigo no paraíso. E a Bíblia fala de lugares, de regiões, de distritos celestiais. Só que Jesus, sabe para qual foi a região que ele foi? Quando ele chegou lá, sabe qual foi que ele foi? O único que foi para esse lugar foi Jesus. Quem explica é São Marcos. São Marcos, o evangelista, capítulo 16, quando Jesus sobe, o pai diz: meu filho, você não vai ficar em nenhuma região. Você não vai ficar nem na região do paraíso, nem na região A, nem na região B. O pai diz: meu filho, você vai para um lugar. É São Marcos 16 e 9. Para onde Jesus vai? 19. São Marcos 16 e 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Quem dá glória para Jesus por isso, irmão? Pastor, onde está o apóstolo São Pedro? Nas regiões celestiais. Onde está o apóstolo São Paulo? Nas regiões celestiais. Onde está o apóstolo São João? Nas regiões celestiais. Onde está José, o bem-aventurado esposo da Virgem Maria? Nas regiões celestiais. Onde está a Virgem Maria, a bem-aventurada Virgem Maria? Nas regiões celestiais. Onde estão os santos que já morreram, nossos pais, nossos avós que morreram em Cristo? Nas regiões celestiais. Agora, meu filho, sentadinho ao lado do trono da majestade, sentadinho ao lado do trono de Deus, somente nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá para dizer aleluia por isso? Não tem mais ninguém. Se você vê algum quadro, já é Deus, o Espírito Santo, eu já vi quadro, Deus de um lado, Jesus do outro, uma pomba em cima e Maria no centro. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. É ilusão. Foi o pintor que tinha meio doido do juízo e pintou. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Só tem um que está sentado à destra da majestade nas alturas. E se eu fosse você, eu daria uma glória para esse único que está sentado, porque foi ele quem pagou o preço, foi ele quem conquistou. E o pai disse: meu filho, você vai se sentar aqui à minha direita. Mais ninguém. Estevão viu, mas eu não vou falar de Estevão hoje. Estevão viu Jesus sentado à direita de Deus. Só tem ele lá, não tem mais ninguém. À direita, os outros estão em regiões, o quê? Me ajude, estão em lugares, o quê? Celeste. Agora, sentadinho à destra do Pai Todo-Poderoso, cochichando. Quem está sentado à direita pode cochichar no ouvido do outro? Pode, não pode. Só tem um cochichando no ouvido do Pai. Se eu fosse você, eu dava glória para ele. Jesus só faz fazer assim, ó. Aleluia! Pastor Isoldo, mas inventaram que a Virgem está lá, inventaram que São José está lá, inventaram. Mas nas Sagradas Escrituras só tem sentado à direita do Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se tivesse mais alguém, a Bíblia diria? Diria ou não diria? Diria. Veja bem, pastor, e o que foi que Jesus foi fazer lá, assentado? E o autor de Hebreus confirma, Hebreus 1 e 3. Carta aos Hebreus 1 e 3. Carta de alguém pensa que foi São Paulo, não sabemos. Carta aos Hebreus 1 e 3. Ele diz também a mesma coisa, o autor da carta aos Hebreus. Por favor. O qual, sendo resplendor da sua glória
e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Glória! Irmãos amados, eu fico... Irmão, a falta de doutrina está grande na terra. Tem uma igreja que não é a nossa igreja. O presidente dessa igreja, uma igreja grande, uma igreja... Tem aqui em Maceió, o presidente dessa igreja, ele acho que tinha, não sei, desonerou o juízo. E ele disse em rede social... Essa é uma igreja muito fechada, uma igreja que não considera nem ninguém como crente. Só quem é crente é eles. Na cabeça deles, só quem é crente é eles. E ele disse que Jesus subiu para o céu, mas lá não chegou. Eu vi ele dizendo, esse camarada, o presidente dessa denominação, disse que o Filho de Deus subiu ao céu, mas lá não chegou. E os irmãos sabem que existe uma igreja, já outra igreja, que guarda o sábado, que disse que Jesus demorou 1844 anos para chegar lá. Uma igreja que guarda o sábado, eu não vou dizer o nome. Diz que Jesus demorou 1844 anos para chegar lá. Só em 1844 é que Jesus chegou lá. Irmão, que Jesus atrasado. E ele foi de jegue? Não, meu Jesus não andou, ele só andou de jegue aqui na terra. Mas no caminho do céu ele não foi de jegue. Meus amados irmãos, ele já está lá. Na hora que ele subiu, ele foi recebido e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Quem crê como a Bíblia diz, levante a mão e dê um glória para Deus nesta noite. Glória a Deus, Jesus está sentado à mão direita de Deus. Agora, pastor, o que é que Jesus está fazendo lá? O que é que Jesus está fazendo lá? Romanos 8,34, São Paulo diz, o que é que ele está fazendo lá? Romanos 8,34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Eita, aí dá vontade até de saltar. Está à direita de Deus fazendo o quê? Quando ele sobe, ele se assenta à direita de Deus. Ele faz o quê por nós lá? Por isso que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Eu tenho um amor muito grande à bendita Virgem Maria. Maria foi salva, Maria foi agraciada. O anjo disse salve agraciada, em outras traduções diz salve cheia de graça, quer dizer que ela estava na graça de Deus. Maria foi salva, Pedro foi salvo, João foi salvo. Agora meu filho intercedendo lá, ao lado do trono de Deus, só tem um. Só tem um. Dá para dar glória para Jesus por isso? Aleluia. Intercedendo. Lá em Apocalipse aparece os mártires da grande tribulação pedindo vingança. Aí alguém diz, não, mas lá em Apocalipse que os santos estão orando, eles estão pedindo vingança. Os que foram mortos, os que serão mortos na grande, eles pedem vingança. Mas intercedendo pela humanidade, intercedendo em favor da humanidade, só tem um. Pastor, mas então me dê outra referência. 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5. Olha aí. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só Deus e um só mediador entre quem, meus irmãos? Deus e os homens. Jesus Cristo, o que, irmão? Por que Paulo disse Jesus Cristo homem? Porque Jesus, como homem,
Ele levou a natureza humana. Isso prova que Jesus lá no céu, ele continua com a natureza humana. E por que Jesus está lá com a natureza humana? Porque ele lá é o único representante dos homens. Porque ele é Deus e ao mesmo tempo homem. Então, quando ele se apresenta diante de Deus, para interceder por nós, ele se apresenta como homem. Homem perfeito, homem puro, homem impecável. Homem que nunca pecou. Aí ele chega no ouvido do Pai e diz: Pai, olha, fulano lá não vale nada, mas eu derramei meu sangue por ele. Eu paguei o preço por ele. Eu paguei o preço da redenção por ele. Pai, olha para as minhas mãos, Pai. Olha as marcas dos cravos, Pai. Eu paguei o preço da redenção por ela. Aleluia! Por que é que Jesus é o único que pode interceder? Por quê? Vamos voltar para Hebreus. Por que Jesus é o único que pode interceder pelos homens? Por quê? Hebreus 1 e 3. Vamos voltar para entender por que é que só Jesus pode interceder pelos homens diante do Pai. 1, 2, 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Por que é que Jesus é o único intercessor? Por quê? Lá diante de Deus. Porque havendo feito por si mesmo, o que, irmão? A purificação. A purificação dos nossos. Qual foi o outro que pagou o preço? Teve outra pessoa que fez essa purificação? Ele, como homem, ele pagou esse preço. Você, olhe para cá, preste atenção no que eu vou dizer. Você sabia que até hoje lá no céu, Jesus tem as marcas dos cravos? Você sabia? Você sabia que Jesus não vai se ver livre dessas marcas mais nunca? Por toda a eternidade, Jesus terá a marca das mãos, dos pés e do lado. Por toda a eternidade. Quando ele ressuscitou, o que foi que ele apresentou? Quando ele ressuscitou? Vede o quê? Vede minhas mãos, vede meus pés, vede meu lado, o costado. Essas 5 marcas, Jesus nunca vai se ver livre delas. É a prova que ele é homem. Ele continuará sendo homem, sendo Deus e sendo homem por toda a eternidade. E por que é que ele é o único que pode interceder pelo pecador? Hebreus diz por que é que ele é o único que pode interceder pelo pecador. Por quê? Porque havendo feito o que, irmãos? Por si mesmo, o que, irmãos? A purificação dos nossos pecados. Olha, se São Pedro tivesse a ousadia, São Pedro, querido Pedro, que eu quero tanto bem a Pedro, se São Pedro chegasse lá no céu e dissesse, saísse da região celestial, tivesse a ousadia, o atrevimento de sair lá onde ele mora e chegar no trono de Deus e dizer: Jeová, tenha misericórdia de Orisvaldo. Aí Deus Jeová vai dizer: Pedro, o que foi que você fez por Orisvaldo? O que é que Pedro vai dizer? Volte, seu atrevido. Vamos que João chegue lá, saia da região celestial onde está e suba até o trono de Deus e chegue lá e diga: Senhor Jeová, tenha misericórdia de Agrimeron com aquelas orelhas tão grandes. Aí Jeová vai dizer: João, o que foi que você fez por Agrimeron? João vai dizer o quê? Nada. Aleluia. Aleluia. Quem está entendendo? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo a palavra de Deus, dê um glória para Jesus mais forte nessa noite. É por isso que nós somos apaixonados por Jesus. Mas vamos que Santa Maria Madalena foi salva. Maria Madalena foi salva ou não foi? Ela está onde? Em regiões o quê? Vamos dizer que ela saia lá da região onde ela está, celestial, e vá e chegue no trono de Deus e diga: Jeová, tenha misericórdia do Múcio, aquele que faz aquela leitura cavernosa lá na terra. Aí Jeová vai dizer: Maria Madalena, o que foi que você fez
por Múcio. E ela vai dizer o quê? Volte para o seu lugar, deixe de ser adiantada. Agora já com Jesus é diferente. Aleluia! Quando Jesus não precisa nem sair do lugar, né? É só fazer o quê? Aí o pai nem pergunta o que foi que Jesus fez, porque Jesus já vai. Pai, eu paguei o preço na cruz. Pai, eu fui chicoteado, eu fui coroado de espinho, eu fui esbufeteado, eu fui cuspido, eu fui arrastado, eu paguei o preço. Pai, fui eu quem paguei o preço por ele, foi eu quem paguei o preço por ela na cruz do Calvário. Por isso que a Bíblia diz que há um só Deus e um só o quê, irmãos? Não adianta, só tem ele mesmo. Aqui na terra nós podemos orar uns. A Bíblia diz orai uns, agora ser o mediador entre Deus e os homens, somente nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, vocês estão recebendo uma mensagem para pregar para qualquer pessoa. Estão ou não estão nesta noite recebendo? Uma mensagem para pregar, uma mensagem simples para pregar para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Vocês podem dizer isso aqui, abrir a Bíblia e dizer: só tem Jesus para interceder pelo pecador. Um só Deus e um só entre Deus, Jesus Cristo. E por que só Ele pode ser esse mediador? Por quê? Vê se vocês aprenderam. Por que só Ele pode? Porque foi o único que pagou o preço da purificação dos nossos pecados. Não é que nós temos raiva da bendita Virgem. Os crentes têm raiva da bendita Virgem Maria. Que conversa é essa? Os crentes têm raiva dos santos. Que conversa é essa? Você está levantando falso? Nós vamos morar com eles. Como é que nós temos raiva deles? Agora, o mediador entre Deus e os homens é aquele que morreu, é aquele que ressuscitou, é aquele que subiu e é aquele que está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Pastor Isoldo, eu não sei pregar. A partir de hoje já aprendeu. Se cada crente disser isso, as pessoas que conhecer, muitas almas vão ser salvas. Vocês podem dizer amém em nome de Jesus? Há um só Deus e um só o que, igreja? Mediador. Vamos ver aqui mais adiante. Vamos aprendendo. Apareceram dois anjos. Vamos voltar para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Glória a Deus. Os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Quem diz amém? Quando a nuvem ocultou Jesus, Deus escalou dois varões. A nossa Bíblia diz dois varões. Por quê? Porque os anjos também são chamados de varões. Os anjos, eles aparecem em formato de homem. Os anjos, eles aparecem em formato de homem. Pelo menos uma vez em Zacarias tem uma inferência, não uma referência direta, mas tem uma inferência lá em Zacarias capítulo 5, onde o anjo aparece como se fosse uma mulher. Mas pastor, pode, porque anjo não tem sexo. Anjo é um ser assexuado, não tem sexo. Então ele pode aparecer em forma de homem e pode aparecer em forma de mulher. Pelo menos há uma inferência, teologicamente há uma inferência em Zacarias, quando aparece uma mulher que pega aquela panela e leva para a Babilônia com asas de cegonha. E alguns teólogos interpretam que é um anjo de Deus em forma feminina. Então pode aparecer um anjo em forma feminina, mas geralmente aparece em forma masculina, varão. Então, irmãos amados, apareceram quantos varões? Quantos varões apareceram? No céu apareceram dois varões. Irmão, aqueles anjos são muito obedientes. Sabe por quê? Porque Deus manda eles virem para a terra justamente na hora que o quê? Deus manda eles descerem para dar um recado aos apóstolos, justamente na hora que o quê? Me ajudem? Mas, meu irmão, eu acho que aqueles anjos vieram porque são obedientes. Que eles queriam estar onde naquela hora? Eles queriam estar lá em cima no coral. Mas quem é obediente, irmão,
obedece. É como a festa. Às vezes nós temos festa aqui e tem irmãos que não participam da festa, porque são escalados. Quando você tiver uma festa e você estiver escalado lá para o estacionamento, tiver uma festa e você estiver escalado lá para a segurança, quando tiver uma festa e você estiver escalado, o fogo pegando, Jesus batizando com o Espírito Santo lá dentro do ginásio e você lá no estacionamento tendo raiva, glória a Deus, com gente com carro, com problema de carro. Você faz parte desse grupo, desses dois anjos. Estava a festa maior no céu, os anjos cantando, deixa entrar o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Um cantar. E Deus disse, vocês dois, desça. Aleluia! E manda quem pode. Agora quem é doido faz o que quer, não é? Aí desceram os dois anjos. Aí disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que é dentre vós foi recebido em cima no céu, ele há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Meus irmãos, por que dois? Por que não veio só um anjo? Por que vieram dois anjos? Tudo na Bíblia tem uma razão. Porque toda coisa séria dita tinha que ter pelo menos duas testemunhas. Eu não vou ler para não tomar tempo, mas a Bíblia diz que pela boca de duas ou três testemunhas será confirmada toda a palavra. Por isso que Deus mandou dois varões, dois anjos. Quando nós chegamos, pastor, quem eram aqueles anjos? Eu não sei, mas quando eu chegar lá, eu vou perguntar. Jesus, quem foram os dois que desceram? Eles vão dizer, fui eu. Perdi a entrada do mestre aqui, mas eu obedeci a meu pai, eu cumpri a minha missão. Dois varões, vestidos de branco. Então eles vieram porque a Bíblia diz em vários lugares, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Uma pessoa só podia ser condenada na velha aliança se tivesse pelo menos o quê? Na velha aliança se tivesse duas testemunhas. Um acordo, um contrato tinha que ter pelo menos o quê? Duas testemunhas. Um casamento tinha que ter pelo menos algumas testemunhas. Isso tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, meus amados irmãos, dois anjos, não tem muito o que comentar, porque foram duas testemunhas de Deus testificando que Cristo subiu e que Cristo há de voltar. Pode aguardar que ele vai voltar. Os ímpios estão zombando, os ímpios estão criticando, os ímpios estão desprezando, mas ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Quem pode dizer amém? Agora, meus amados irmãos, ele vai voltar, a vinda do Senhor. Vocês, a internet hoje, ela tem uma bênção, a internet não deixa de ser uma bênção, mas deu voz a todo doido. Hoje em dia, todo doido abre um canal e diz o que bem quer e o que bem entende. É verdade, não é? E o pior, que existe mais doido que acompanha. O problema não é aparecer o doido. O problema é aparecer outros doidos que acompanham os doidos que abrem canais. E, meus amados irmãos, tem muita gente por aí afora dizendo, negando o arrebatamento da igreja. Jesus virá, mas nós vamos ver rapidamente que a vinda dele terá duas fases. A primeira fase é o arrebatamento, que é não abrir. E o que, meus amados irmãos? Fechar de olhos. Quem é que vai participar desse arrebatamento? Quem é? Os únicos que vão participar do arrebatamento? A igreja. Paulo disse que, olha, veja só, não vai ser uma ressurreição de uma vez. Não vai ser como alguns teólogos e algumas igrejas e algumas pessoas digam que tem uma ressurreição de uma vez só. Não. A Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Está escrito em Tessalonicenses, está escrito em Coríntios. Então, se os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, é porque os ímpios vão ressuscitar depois. No arrebatamento não é todo mundo que vai ressuscitar. Isso é uma doutrina clara, é uma doutrina mais clara do que a água cristalina. A vinda de Jesus, quando ele vier buscar a igreja, é num abrir e fechar de olhos, e não será visto pelo mundo.
o mundo não verá. Só na segunda fase, quando ele vier depois da grande tribulação. Pastor, Jesus virá até onde quando ele vier buscar a igreja? Ele virá até as nuvens. Vamos ver isso. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Prossiga. Depois, nós, olha, ele está falando dos que morreram em Cristo e de nós. Quem são esses nós que ele está falando? Quem são esses nós? Os crentes vivos. Não está falando do mundo, ele está falando nós, os crentes. Os que morreram em Cristo e nós, os vivos. Nós, crentes, seremos o quê? arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Não precisa ser mais claro do que isso. No arrebatamento da igreja, Jesus não vai pisar na terra. No arrebatamento da igreja, ele não vai pisar no Monte das Oliveiras. No arrebatamento da igreja, ele virá até as nuvens. O espaço sideral. E a igreja vai subir para encontrar com ele nos ares. Isso chama-se arrebatamento. O que significa arrebatar? Arrebatamento é isso aqui, ó. A Bíblia diz: seremos arrebatar isso aqui, ó. É puxar com força, puxar com violência, puxar com rapidez. A palavra arrebatar é fazer assim. O ladrão, quando ele toma sua bolsa, ele toma bem devagarinho. Como é que ele toma? Arrebatando. A palavra arrebatar é puxar com violência. Seremos arrebatados. Depois de arrebatado, nós vamos, não vai dar tempo de falar, nós vamos ter uma reunião com Jesus nas nuvens. 2 Tessalonicenses 2 e 1. Uma reuniãozinha lá, viu, crente? Para você prestar conta do seu serviço que você prestou aqui na terra. Olha aí, 2 Tessalonicenses 2 e 1, olha aí. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Vai haver o que depois do arrebatamento? Paulo está falando com os crentes. Ora, irmãos, ele está falando de irmãos. Quem são os irmãos que ele está falando? A igreja. Nós vamos ter lá nas nuvens o quê? Eles que vai haver o quê lá nas nuvens? Uma reunião. Pastor, e essa reunião vai tratar de quê? Quando o pai de família, os meninos estão fazendo alguma presepada, e o pai de família diz: hoje depois do café eu quero uma reunião. Pastor, lá essa reunião vai ser para decidir se a gente é salvo ou não? Não. Os que forem já são salvos. É para cada um receber a recompensa ou a reprovação. Chama-se Tribunal de Cristo. Vai lá prestar conta das oportunidades que teve, do que poderia ter feito e não fez, do que fez mal feito, do que se negou a fazer, da ruindade. Lá Jeová vai fazer um trabalhozinho de limpeza, viu? Lá nas nuvens. Que é o caminho de onde? As nuvens é o caminho de onde? Das regiões celestiais. Vai chegar lá, Jesus vai fazer um acerto de conta, vai dar a recompensa a cada um. Um vai receber mais, outro vai receber menos. Não dá tempo de falar isso. Então, mas deixemos isso para lá. Agora, irmão, quando Cristo voltar em glória, depois tem as bodas do... Primeiro tem o tribunal de Cristo, e depois do tribunal de Cristo tem as bodas do Cordeiro. E aqui na terra, o que é que estará acontecendo durante... A Bíblia fala que são 7 anos, não vai dar tempo de buscar agora. Está vendo o que é aqui na terra? Esses 7 anos, enquanto a igreja está lá no céu, a grande tribulação. Primeiro a falsa paz. O anticristo vai trazer a falsa paz, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. No fim da tribulação, Jesus já vem com os santos. Ele já vem com a igreja galardoada. Vamos ver isso em Zacarias 14, de 1 a 5.
Zacarias 14, de 1 a 5. Zacarias 14, de 1 a 5. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Quando é que vai acontecer isso? No fim da grande Tribulação. O anticristo vai cercar Jerusalém. E quando Jerusalém se vê em aperto, o que é que vai acontecer? Versículo 3. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Para aí um pouquinho. Ora, o arrebatamento Jesus vem até onde? Me ajude. Até as nuvens. Mas quando ele vier em glória, no final da grande tribulação, os seus pés pousarão no monte das oliveiras. Vocês estão vendo que tem duas fases? Duas fases. Na vinda dele no arrebatamento, a igreja sobe. E quando ele vier em glória, depois da grande tribulação, para socorrer Israel, que estará nas mãos do anticristo, ele vai descer com a igreja. Ele não vai descer sozinho. Vamos ver o versículo 5. Olha o versículo 5. Ele vem com os santos. Da primeira vez ele vem buscar os santos. Da segunda ele vem com os santos. 5. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Urias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Da primeira vez no arrebatamento ele vem buscar os santos, que vão se encontrar com ele onde? Nas nuvens. E quando for no fim da tribulação, ele vem com os santos. Quem diz aleluia para Jesus? E ele vai descer e vai pousar onde, irmãos? E o poder de Jesus vai ser tão grande que o monte, o que, irmão? Vai se fender em duas bandas. E os judeus vão escapar. E os judeus vão se converter. Você sabia que é aí que os judeus vão se converter? Vão chorar. Eu não vai dar tempo de ler porque já deu 9 horas, mas depois a gente vai ler. Eles vão chorar e Jesus vai mostrar o que para eles? Quem sabe, lá em Zacarias está escrito o que é que Jesus vai mostrar para eles? As mãos furadas. E vai dizer: foram vocês que feriram há 2000 e tantos anos atrás, mas eu vim para salvar vocês conforme a promessa. Então a vinda de Jesus tem quantas fases? Me ajuda e ver se vocês aprenderam. A primeira se chama o que, igreja? Aí, quem é que vai ressuscitar e quem é que vai subir? Quem é que vai ser transformado nessa hora? Só a igreja. Os que morreram em Cristo. E os vivos serão arrebatados para encontrar com o Senhor onde? Depois de 7 anos é que ele virá com a igreja. E os seus pés pousarão no monte das oliveiras. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. A primeira pessoa para ser crente, levante a mão, por favor. Venha, meu filho. A segunda pessoa para ser crente, onde está? A segunda pessoa, levante a mão. A segunda pessoa para ser crente. Traga ele, meu irmão, traga ele. A segunda pessoa para ser crente, levante a mão. Onde está a segunda pessoa? Jesus sim vem do céu em glória, ele vem, ecoa nova pelo mundo além.
Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos. Venha com ele, irmão. Venha, meu filho. Venha com ele, irmão. Venha com ele. Venha com ele. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da Jesus sim vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição, e dos sepulcros em breve se levantarão, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa espera. Onde está a segunda pessoa nesta noite? Levante a sua mão e venha. Nós aguardamos. Até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos. Até a luz da manhã raiar. Moço, feche os olhos e diga assim: Senhor Jesus, perdoe os meus pecados. O Senhor pagou o preço na cruz pela minha alma. Lava-me no teu sangue e interceda por mim junto do Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. E todos dizem: quem quer orar por esse jovem para Deus abençoá-lo? Terça-feira, querendo Deus, se vivos formos e o Senhor não voltar, nós continuaremos com este assunto. Amém?